O Kubernetes, ele precisa ter uma forma do quê? De gerar IP, trabalhar com DNS, trabalhar com uma série de serviços para que o meu container seja acessado. Faz sentido isso para vocês, galera? Por favor, deixem-me saber, galera. Tá? Então, para que isso aqui seja considerado uma máquina lá dentro do Kubernetes, para a gente ter esse serviço, esse cara, ele precisa ter essa cara. E por conta disso, o que que acontece? A gente coloca um invólucro nesse cara. E esse cara vai dar todas essas condições que a gente falou. E esse invólucro aqui no Kubernetes, a gente chama de pod. O pod, ele vai disponibilizar aqui, por exemplo, um IP, DNS, tá? Muitas outras coisitas aqui pra gente no Kubernetes, tá? Então, são esses pontinhos aqui que a gente tem que se ligar. Então, a gente tem um cara aqui chamado de pod. Legal? Wesley, como que a gente vai simular um nosso pod? Não, a gente não vai simular um pod. A gente vai criar um pod hoje aqui. E para eu fazer isso, eu vou ter que compartilhar o meu Visual Studio Code. Então, o que que acontece, galera? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá? Vai ser o seguinte, eu vou apagar todos os containers que eu tenho no meu computador, só para garantir que a gente não vai ter nenhum problema, tá? Uma outra coisa que vocês vão saber, tá? Que vai ser importante vocês se ligarem, é que para rodar o Kubernetes local, tá? Eu vou utilizar essa ferramenta aqui chamada Kind, tá? Ó, essa ferramenta aqui, ó, Kind, eu vou copiar e colar aqui para vocês no chat, tá? Existem várias outras ferramentas, várias outras ótimas opções, tá? Eu normalmente utilizo o Kind ou o K3S. Legal? Então, o que que acontece? Você vai ter que ter Docker, o Kind ele vai rodar em cima do seu Docker, tá? Criando as suas máquinas Kubernetes ali como containers no seu computador, tá? É basicamente isso que vai rolar. Então, o que que eu vou fazer aqui somente para a gente ver um cluster sendo criado do zero na minha máquina, utilizando o Kind, tá, galera? Que vai ser o seguinte, eu vou digitar Kind, eu acho que é create cluster ou cluster create, alguma coisa assim. Menos name. Esquenta K8S. Aí, ó, galera. Tá criando o nosso cluster. O nome do nosso cluster é Esquenta K8S. E alguém aí sabe me dizer o que significa K8S, galera? Por favor, deixem-me saber. Alguém aí sabe o que significa K8S? Já já eu explico aí para vocês. Então, o que que vai acontecer, galera? Você vai ver que quando eu instalei o Kind, tá? Ele pede, inclusive, para você instalar essa ferramenta aqui, que é o nosso kubectl, o kubectl, tá? Você vai instalar, ele tem todas as informações aqui no processo de instalação, tá? Então, o que que acontece no final das contas? É o seguinte, eu vou rodar esse comando aqui somente para dizer que eu estou aplicando no contexto do meu computador, no meu client, para eu acessar esse cluster. Então, vou copiar, vou colar e prontinho. Então, isso está significando o seguinte, galera. Toda vez que eu rodar kubectl aqui no meu computador, o que que vai acontecer no final das contas? Ele vai tentar executar esses comandos em algum servidor. Aquele comando que eu rodei antes, né, esse cara aqui, é para dizer qual é o contexto, ou seja, em qual é o servidor, qual é o cluster Kubernetes que você vai rodar os comandos. Então, se eu dizer um kubectl get nodes, por exemplo, você vai ver aqui que eu tenho apenas
um node, uma máquina só, né? No Kubernetes, que é local. Né? E a gente tem um tal de control plane. O que isso faz? É a máquina principal que vai gerenciar os outros nodes, né? Então, essa que é a grande pegada aqui do Kubernetes. Somente para você saber, no mundo real, você vai ter que ter uma máquina com pelo menos, tá? 3 máquinas, tá? 3 máquinas. E se você quiser ter alta disponibilidade, você vai ter que ter mais control planes rodando. Mas eu não quero falar sobre isso com você agora. Quero voltar naquela história do nosso pod, tá? Então, o que acontece, galera? A grande sacada aqui vai ser a seguinte. Eu quero reproduzir exatamente esse efeito. Eu quero um web server que rode na porta 8080, né? E rodando isso, eu quero botar ele dentro de um pod Kubernetes. Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui vai ser criar um web server, tá? Como eu gosto da linguagem Go, eu vou criar um web server em Go, porque vai ser muito fácil criar. Se você não sabe nada sobre Go, fique tranquilo. Go, mod init, web server. Estou criando apenas iniciando um projeto Go, tá, galera? Mas basicamente o que a gente vai fazer aqui é eu vou criar um arquivo aqui, main.go, tá? E aqui a gente vai ter um package main, e eu vou ter que ter aqui uma função main, aonde vai rodar o meu projeto Go. Ó. Se eu dar um go run main.go, ele vai dar o meu hello world assim, tá? Então é assim que trabalha com a linguagem Go. Legal? Mas o que eu quero fazer no final das contas é subir um web server, tá? Aqui pra gente. Então, nesse caso, simplesmente eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar http.listen and serve aqui pra gente. Vou falar que ele vai rodar na porta 8080 aqui pra gente. Eu não preciso retornar nada. Legal? Então, com isso aqui, eu já vou ter um web server rodando. Eu falei 8080 ou 3000, hein? Eu já nem lembro. 8080, beleza. E agora, eu vou ter que criar uma espécie de uma rota, né? Para que a gente consiga botar alguma coisa para funcionar. Então, o que eu coloquei aqui, ó? Quando o cara acessar a rota barra, né? Ele vai ter uma response, uma request, e eu vou imprimir aqui no lugar full cycle esquenta. Vou colocar aqui entre H1, somente para ficar maior na nossa tela aqui para gente. Galera, isso aqui é um web server em Go, tá? Estou usando uma lib da própria Go para fazer isso. Não estou tendo que importar nada externo, nada disso. Para rodar de uma forma bem simples, bem roots aqui para você, tá? E agora, o que acontece aqui pra gente, galera? Eu vou rodar e vamos ver se isso aqui vai funcionar. Eu vou dar um go, run, main.go, não fez nada o meu programa. Agora eu vou dar um localhost 2.8080 e tá aqui, ó, full cycle esquenta. Então isso significa aqui pra gente o quê? Significa que o meu web server tá funcionando. Legal? Então, o meu primeiro passo já foi. Agora, o meu segundo passo aqui, galera, o que é? Eu tenho que botar essa parada dentro de um container. Tá? Porque o Kubernetes, ele exige que você trabalhe com containers. Tá? Outra coisa que a gente vai perceber é que para eu fazer isso aqui entrar num container, eu tenho que trabalhar com uma imagem Docker. Eu vou ter que gerar uma imagem e através dessa imagem, né, quando eu rodar meu container, subir esse camarada, tá? Como que eu consigo trabalhar com uma imagem? Eu vou criar um arquivo aqui chamado de Dockerfile, tá? E esse meu arquivo Dockerfile, o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer esse cara da forma mais simples possível, tá? Para não gerar nem confusão na cabeça das pessoas. Não vou utilizar multi-stage building, nada disso. Mas basicamente eu posso fazer assim, ó. From
Golang, que é uma imagem Go que já existe, 1.19, que é a última versão, tá? Então, o que acontece? Essa minha imagem que eu vou usar, ela parte de uma imagem que já existe, que é a minha imagem com Go na versão 1.19. Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar um diretório de trabalho aqui, ó, pasta /app, ele vai criar essa pasta e vai ficar dentro dessa pasta, tudo que eu for fazer. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo que tem no meu computador e vou jogar dentro dessa pasta app. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dar o build da minha aplicação. Como assim build, Wesley? O Go, ele trabalha com arquivos binários. Você compila, né? Ele não é um arquivo que nem o Node.js, que sobe os arquivos JS, né? O Go não. Se você dá um Go build aqui, ó, ele vai gerar, tá vendo esse web server aqui, ó? É um arquivo binário agora. Se eu rodar /web server, olha só, ele está rodando o meu web server. O grande ponto é que a gente tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, que é a nossa plataforma. Por exemplo, a minha máquina, ela não é Linux. A minha máquina, ela não é Intel. Ela usa o chip M1, M1 Ultra da Apple, tá? Então, o que significa? Significa que quando você quer compilar um arquivo Go para outra plataforma, você tem que informar. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, Go OS igual a Windows, tá? E dar um Go build aqui para mim, o que vai acontecer? Ele vai gerar para mim um arquivo exe. E se eu passar isso para quem usa o Windows, vai estar rodando um web server para eles. Legal? Porém, como nessa imagem o ambiente é Linux, a gente não está trabalhando com ARM, etc., eu vou deixar esse comando de build um pouquinho maior só para nos ajudar. Primeira coisa, eu vou falar o seguinte, CGO, é bem comum isso, tá? Ele já até meio que escreveu para mim, mas eu vou colocar CGO enabled igual a 0, ou seja, o Go muitas vezes ele pode querer utilizar alguns arquivos ou utilizar algumas bibliotecas C. Nesse caso eu não quero. Eu vou falar que o Go OS ele vai utilizar Linux e a arquitetura dele, a AMD 64. E depois sim eu vou dar um Go build aqui para mim, tá? Sem nenhum problema. E eu vou falar assim, ó, -o web server, tá? Ou seja, -o é o nome do arquivo de output de saída que vai chamar. Legal? Agora que eu tenho o meu arquivo web server rolando, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, entry point, eu vou colocar /app /web server. Ou seja, é aqui aonde ele vai rodar o meu programa. Legal? Show de bola? Então é basicamente isso que está fazendo esse meu arquivo. Ele copia, ele compila e daí ele executa esse meu web server. Se eu não fiz nenhuma besteira, e direto eu faço besteira, tá, galera? Sou um programador como qualquer um aqui de vocês. Faz besteira o dia inteiro, tá? Se eu não fiz nenhuma besteira, vai funcionar isso aqui, tá? E para a gente ver se funciona, o que a gente pode fazer aqui? A gente vai tentar gerar essa imagem, tá? Então, olha só que interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um docker build -t. -t é o nome da imagem, tá? -t é -tag. E build é para ele gerar a imagem Docker baseado no arquivo Dockerfile, tá? Então, o que acontece? Docker build -t, eu vou colocar o meu namespace, que é Wesley Williams, a gente já vai falar disso daqui a pouco, e eu vou colocar esquenta K8S, tá? Aqui pra gente, e um ponto final. Por que o ponto final? O ponto final significa é nesse diretório que consta o Dockerfile. Se o Dockerfile tivesse no diretório X, eu ia colocar X barra. Como ele está nesse próprio diretório, eu coloco um ponto. Vou dar um Enter e vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, ele está buildando aqui a nossa imagem.
Está fazendo o download das paradas. Vamos nessa. Tá buildando. E aparentemente funcionou. Wesley, como que eu sei se vai dar certo agora aqui? Eu vou simplesmente rodar aqui no meu computador. Eu vou dar um docker run, tá? --rm é para quando eu sair, fechar o meu container, ele já deletar, tá? Outra coisa que eu vou fazer é -p 8080 2.8080 significa que eu tô compartilhando a porta 8080 do meu computador e direcionando ela para o meu container, senão eu não vou conseguir acessar. E aqui o nome, né, da imagem que eu gerei, que é essa aqui. Vamos ver se ele vai rolar. Ficou parado. Então vamos tentar acessar agora a minha porta 8080. Localhost 2.8080. Full cycle esquenta. Funcionou. Quer dizer que essa minha imagem Docker está funcionando, galera.